Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada, estamos aqui com mais um Viver com Fé e Saúde, com muita alegria, né, gente? Nós já estamos no ar e reúnam todos aí para que vocês possam acompanhar o nosso programa, que essa semana, como sempre, né, gente? Mas é uma semana especial e o programa estará delicioso. Mas, como toda semana, né, a primeira coisa que nós precisamos fazer, colocar o nosso programa, colocar vocês, meninos que nos acompanham aí da sua casa, nas mãos da Mãe Maria. E eu quero, em especial, também colocar aqui uma intenção. Nós vamos pedir também por nossos jovens para que possam manter sua saúde mental e espiritual em equilíbrio. Vamos colocar nas mãos da Mãe Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gente, olha só, como eu falei, sempre colocando nas mãos da nossa Mãe Maria, não é? Ela vai fazer a parte dela de apresentar ao seu Filho Jesus os nossos pedidos, sobretudo os nossos agradecimentos. Mas a nós cabe cuidarmos, né, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde física e para falar, sobretudo, da nossa saúde emocional, não é? Da nossa saúde psíquica. Nós estamos aqui com a psicóloga Carol Valdez, ela que falará conosco sobre psicologia positiva e há muito tempo eu gostaria de tê-la aqui em meu programa. Seja bem-vinda, Carol. Muito bom ter você aqui. Prazer estar aqui, Claudinha, te reencontrar, né? Não é? Muitos anos que a gente não se encontra. Verdade. E hoje eu tenho a honra de ser convidada por você e a gente ter mais um bate-papo, né? Exato. Sobre felicidade, sobre coisas boas, Não sobre é? o que faz a nossa vida funcionar e o que faz a gente ter uma vida melhor. E assim, tem um olhar diferenciado para o nosso viver, né, Carol? Embora a diversidade, correria do dia a dia, pressão, enfim, há que se ter esse olhar diferenciado. É sobre isso que você vem falar pra gente, né? Sim. Sobre psicologia positiva, Aham. né? Vim falar sobre o que funciona, o que dá certo, o que faz a gente ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida com mais saúde, uma velhice com mais longevidade, né? Um Exato. envelhecimento saudável. Exato. E como a gente também tirar as coisas positivas das crises que a gente vivencia. E a importância da gente intensificar as nossas emoções positivas também, para a gente ter uma resiliência maior para poder superar um momento tão delicado que a gente está vivendo no mundo, né? Sem sombra de dúvidas. Afinal de contas, o que vem a ser a psicologia positiva? Que as pessoas falam assim, vamos falar de positividade, pensamento positivo, aqueles chavões sempre que acabam acontecendo, né? Mas o que vem a ser a psicologia positiva, Carol? Então, a psicologia positiva, ela é uma ciência. Quando eu começo a falar, eu sempre explico para as pessoas, eu friso bastante e faço bastante questão de enfatizar que é uma ciência, é porque existem vários estudos que são feitos ao longo de muitos anos para que a psicologia positiva ela tivesse um reconhecimento acadêmico. Por isso que a gente explica, ela é uma ciência, não é autoajuda, é uma ciência que estuda o ideal do humano, o que faz as pessoas funcionarem na vida, o que faz elas terem mais saúde, terem mais alegria, terem um cérebro funcionando melhor, terem mais positividade e, finalmente, viver uma vida com propósito, uma vida com missão, ao invés de trabalhar, ter um emprego, realmente usar as forças de caráter para viver numa missão, num arsenal de positividade. Sem sombra de dúvidas, é aquela questão de ressignificar o seu viver a partir de uma demanda que veio de alguma forma, vamos dizer assim, ruim, mas tem um olhar diferenciado, sobretudo diante disso, é isso? Quando eu explico a diferença da psicologia positiva para a psicologia tradicional, algumas pessoas até confundem e falam, então você está ignorando a psicologia tradicional? De modo algum. A psicologia como um todo, ela foi muito importante, até para que tivesse um crescimento com relação a estudos, a doenças, ao número de CIDs que tem hoje, né? Que CID é Manual de Diagnóstico de Doença Mental, para que a gente pudesse ter uma avaliação precisa. Só que Martin Seligman, que é o pioneiro e foi quem sistematizou a psicologia positiva, ele percebeu que estava todo mundo focado muito na doença, no que não dava certo. Olha. E até nos próprios consultórios, ao invés de você perguntar para o paciente o que dá certo na tua vida, o que dá certo no teu casamento, o que funciona para você, as pessoas faziam a primeira pergunta, mas o que tem de errado com você?
Ou então, quando você recebe um casal numa terapia, fala, mas o que tem de errado na relação de vocês dois? Então, faz uma lista do que um Uhum. vê de defeito no outro, para a gente poder ver o que tem de errado. Uhum. Só que, na realidade, quando a gente começa a fazer um levantamento das queixas e das coisas que tem de errado, automaticamente a gente também começa a pensar no que não dá certo. E, às vezes, dá um poder e um foco e alimenta muito mais essa negatividade do que realmente ela poderia ser alimentada. Só que Uhum. quando a gente pensa no positivo, eu olho para você e falo, o que, que dá certo na tua vida? O que, que dá certo no teu trabalho? O que, que funciona na sua relação? O que, que funciona nos seus filhos? O que, que funciona na tua comunidade espiritualista? O que, que funciona entre a sua relação de amizade? O que, que você faz de bom? Você começa a olhar para o outro lado da tua vida, para o lado do bem, do positivo, e começa a ter evocação daquilo que realmente importa, que é o que você tem de Sim. melhor. E quando a gente foca no que a gente tem de melhor, a gente vai querer repetir isso Uhum. com mais precisão. E quanto mais você repete, mais hábito as coisas positivas elas vão ficar enraizadas. E o melhor de tudo, segundo estudos da neurociências, você, quando foca na positividade, você começa a levantar partes do teu cérebro que você nem tinha noção do que você tinha de bom e começa a descobrir novas habilidades. Então, você faz ali uma Olha. neuroplasticidade e uma ligação sináptica num cérebro bom, num cérebro fantástico. Excelente. Consequentemente, faz com que venham outras demandas, outros pensamentos, outros sentimentos, sobretudo outras ações Sim. a partir disso. Aham. Que excelente. E sabe o que que é bacana também? Quando a gente explica lá na clínica ou em outro lugar que eu trabalho com bastante já psicólogo positivo sobre felicidade, eu sempre explico assim, a felicidade, ela é a mãe de um sistema familiar. E dentro desse sistema existem várias emoções positivas. Emoções positivas que elas estão no passado, como a fé, o otimismo, a esperança, o perdão, a gratidão. As emoções positivas no presente, que está a alegria, entusiasmo, o êxtase, a euforia, e as emoções positivas em relação ao futuro, que aí entram também, mais uma vez, o otimismo e os níveis de esperança. Então, Uhum. existe muita coisa boa, nova, muitos estudos sérios sendo realizados, a psicologia positiva ela já avançou um pouquinho, comecei a estudá-la em 2013, entendeu? Ainda quando nós fazíamos a pós-graduação juntas, e em 5 anos que eu estou praticando ela, eu vejo tanto de estudos novos e congressos que têm sido realizados no Brasil e fora, e novos estudos também que têm sido apresentados com relação ao avanço de toda essa nova onda que a psicologia vem trazer, esse novo movimento. Fantástico, até porque as coisas acontecem dentro de si, né? E é tudo assim relacionado à questão das neurociências, não, Carol? E assim, independente de qualquer questão, um depressivo, por exemplo, claro, ele pode tratar sim também a psicologia positiva? Pode sim. No início da nossa conversa, você até colocou, pessoas falam sobre felicidade, É, então fala assim, pensa positivo. é. Por exemplo, para uma pessoa que ela tem um otimismo mais desenvolvido dentro dela, é mais fácil ela pensar positivo e as coisas se concretizarem. Agora, quem tem um nível de pensamento pessimista, que já está enraizado ali dentro da personalidade da pessoa por vários motivos, biológico, criação, e traumas que a pessoa também sofreu, todo um histórico que a pessoa Uhum. teve, não basta simplesmente você dizer, pensa positivo, É. porque ela vai pensar positivo e aí? Não vai adiantar, aquilo não vai fazer sentido algum para ela, E né? dependendo do contexto em que essa pessoa estiver inserida, ela vai ficar até com raiva, né? Fala, Sim, poxa, eu vou ficar pensando positivo. aham, Ai, tá bom. Aquela porque aí questão de parece chegar na frente do assim, espelho, né? é, Olha, você é linda, você é forte. A pessoa, às vezes, ela não tem essa porque força. aquilo na realidade não está tendo uma congruência. Não é? Então, assim, para as pessoas que elas têm um pensamento pessimista e a probabilidade de serem depressivas, na realidade tem que ser feito um trabalho com elas para elas desenvolverem o otimismo aprendido. Então, Olha. elas vão aprender a ser otimistas, elas vão aprender a fazer felicidade, porque uma coisa que nós não tivemos tanta sorte como as crianças que surgem É. agora, as emoções positivas elas têm sido já ensinadas em muitas escolas. Muitas crianças hoje, até que buscam a terapia, elas já sabem que elas podem aprender sobre as emoções positivas.
Aí a gente até tem a Miriam Rodrigues, que é aqui do Brasil, ela faz um trabalho de educação emocional positiva muito forte, muito Olha que bom. bacana. Até tem cursos EAD dela na internet, então ela sistematizou isso tudo e tem trazido isso para nós psicólogos e também para os pedagogos, para quem quer trabalhar com essas emoções para desenvolver a Claro. felicidade infantil também, né? Mas você também desenvolve cursos, Sim, palestras, sim, treinamentos, né? sim. Para quem está nos assistindo e gostaria, né, de aprender um pouquinho mais sobre psicologia positiva, claro, em consultório, né, em relação ao atendimento, ou então que gostaria de convidar para uma palestra, então participar, colegas profissionais que gostariam de participar de um curso, um Workshop. treinamento, um workshop contigo, como é que essa pessoa faz, meu amor? Então, eu comecei a trabalhar com a psicologia positiva em 2013. A gente já está em 2018, já tem 5 anos, A né? gente nem se dá conta, né, de tanta coisa gostosa O tempo fazendo. passa rápido. É. E desde então, eu me apaixonei bastante por esse movimento, mas como todo ser humano, eu também tinha muitas dúvidas, porque é uma coisa muito bonita, muito apaixonante e muito maravilhosa. E como todo bom ser humano, você se pergunta, isso funciona? Então, eu passei esse tempo todo treinando psicólogos, que hoje eu tenho uma equipe de psicólogos que trabalham nesse segmento, aplicando isso no consultório com os pacientes e realizando palestras, porque eu precisava visualizar Sim. se aquilo realmente daria certo para as Uhum. pessoas. E é muito maravilhoso como funciona e como você vê seu paciente pensando diferente, evoluindo, e como isso funciona na minha vida também, né? É. Porque hoje, até os dias que não são tão bons, eu acordo, mas e aí, o que eu vou fazer para que eu possa ser feliz? Ah, não está tudo legal, estou passando por alguma dificuldade? Então, vamos lá, vou focar no que funciona. Primeiro passo, 5 coisas pelas quais você é grato. Porque quando você começa a agradecer, você já começa a focar no que dá certo na tua vida, no que você tem de bom. E que Aí, às tem vezes, algo a agradecer, né? e às vezes eu falo para alguém que não está num momento tão legal, e a pessoa me fala, Carol, mas minha vida não está legal, eu realmente não tenho nada para agradecer. Então, eu falo assim, então vamos por partes. Primeiro, você agradece a sua respiração, o banho quentinho que você pode tomar, o teu café da manhã, o teu travesseiro, Que são o teu cachorrinho, presentes, que às né? vezes comeu tua poltrona, mas eles estão lá. Ai, os meus sempre comem. Né? O cachorro que comeu o sapato. Mas são coisas que você tem no teu contexto de vida. Então, não dá para a gente ser grato por coisas que não fazem congruência e não tenham sentido para nós, né? Mas quando você começa já com esse simples gesto de gratidão, você já começa a fazer o seu cérebro focar no que dá certo. E ele já começa a procurar mais coisas que dão certo ali no cotidiano. E aí acaba sendo um treino, sobretudo cognitivo, Sim, é um né? treino, né, cognitivo, um treino de aprendizagem, um treino na felicidade. Baseado em dados Isso. de realidade, né? Sim, Não de dados fantasia. não de fantasia, porque existe muito estudo por conta atrás disso, né? Muitos profissionais, muito patrocínio, inclusive altos, para que a psicologia positiva possa se desenvolver. Você me perguntou com relação ao workshop. Isso. Eu tenho um workshop que eu estou realizando, que ele é um curso de formação em psicologia positiva. Ele é um curso de 3 módulos, prático e vivencial. E a gente, quando foi fazer a estrutura do curso, a gente se preocupou muito em não fazer algo teórico, para que as pessoas pudessem não somente ler, achar aquilo bonito, mas e aí, será que funciona? Então, ao longo do Até porque você treinamento, precisa ter a ao vivência, longo né? do treinamento, a gente realiza tarefas, cada um que está ali tem que escrever uma carta de gratidão, ou fazer algumas coisas que é proposto ali no treinamento. E é muito interessante porque, de repente, todo mundo está rindo tanto e tão ligado à felicidade que você vê até em massa, num grupo, como que isso pode ser desenvolvido, né? Então, o que dá certo, né? É exatamente isso. Você tem essas datas, gente? São 3 módulos. São 3 São módulos. 3 módulos. O primeiro módulo já aconteceu, a minha agenda lotada, eu não consegui participar, mas eu falei, Carol, eu quero participar do segundo e do terceiro. Você O tem as segundo datas? é agora em maio, dia 18, e o terceiro é em julho. Aí, posteriormente, eu vou estar abrindo novamente para que as pessoas possam entrar. Eles são vagas limitadas, não abro para tanta gente, justamente porque eu preciso desse espaço para trabalhar e para realmente acompanhar. E aí, como que está sendo? O que você está fazendo no seu dia a dia? Você está agradecendo? Você está tendo apreciação da beleza? E falando em apreciação da beleza, até quando eu falei com a Paloma, que ela me mandou algumas perguntas aqui para a entrevista, Paloma, né? Eu mandei um teste para ela fazer de psicologia positiva, que é o Olha! ViaMi, que ele mede as nossas
nossas 24 forças de caráter. E o da Paloma deu a primeira apreciação da beleza. Ela é ótima e é linda também. Então, ela tem isso em potencial muito grande nela, dela olhar para o que dá certo, né? Apreciar Olha. o que tá de bom. E quando você olha para algo que tá bom, o seu cérebro ele tem aquela dosagem de otimismo, aquela dosagem de positividade, você consegue trazer uma produção maior de serotonina, de ocitocina, que não, são neurohormônios do amor. Então, ela que tem essa apreciação da beleza, ela pode focar em olhar um pôr do sol e olhar com mais intensidade. Então, ela intensificaria isso. Como? Apreciando, fazendo compartilhamentos, porque quando você faz compartilhamentos, você reforça mais ainda o grau de positividade, fazendo registro fotográfico, porque aí tudo vai sendo intensificado, para que ela possa cada vez mais apreciar mais ainda as coisas bonitas da vida e ser ainda mais feliz. Exato. E bacana você trazer isso também, por quê? Porque as pessoas, independente de qualquer coisa, ainda tem aquela questão. Ai, mas eu não estou louco para ir ao psicólogo. Ah, mas eu não estou adoecido para ir ao psicólogo. E quando você traz essa fala, mostra pra gente assim também e reforçar isso para quem está nos assistindo, que não é preciso chegar a um ponto limite para você procurar ajuda, né? Você pode assim, você observa, vai para que você possa empoderar aquilo que você tem de melhor e tornar dar qualidade de vida aquilo que você já tem, não é? Antigamente a gente ia para a academia só para poder se sentir bem e ter bem-estar. Hoje a gente procura uma academia, uma atividade física também porque a prática de atividade física ela estimula o nascimento de novos neurônios. Então, baseado Totalmente nisso, neurociência, né? a psicologia positiva também, ela não é só uma psicologia que você vai para ver o que não está legal. Você vai para poder se desenvolver e ver o que você tem de melhor ainda. Então, é como um exercício físico, é como uma academia. Você vai treinar e fazer uma ginástica mental para você se desenvolver e chegar na tua melhor versão, no teu potencial, ao ponto de você conseguir acordar, viver uma vida boa, plena, com sentido, ver qual que é o teu propósito, se as suas forças de caráter elas estão alinhadas ali dentro do teu propósito de vida, né? E viver com fé. Sim, sem dúvida. E quando você traz essa questão, por exemplo, de observar o pôr do sol, a questão dos pássaros, essa coisa toda, você também está falando de espiritualidade. E de espiritualidade também se fala em psicologia positiva, Carol? Então, Até porque hoje tem a questão do bio, sócio, emocional, espiritual, né? A gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade, né? Que andam em conjunto, mais ou menos, ali, com ciência também, que é a psicologia positiva, né? eu percebo que existem muitas citações bíblicas que elas têm um paralelo muito grande com a psicologia positiva. Olha! Mas a gente ali no consultório não pode entrar tanto nessa questão religiosa, mas é algo assim que é muito real. Tanto que tem Sim. muita gente que trabalha a psicologia positiva dentro da espiritualidade. Olha. Mas a espiritualidade, como que a gente visualiza isso num contexto mais científico? As virtudes, elas são encontradas como 6 virtudes. E foram pesquisadas em várias religiões do mundo todo e filosofias que as pessoas seguem do mundo todo para que fosse detectado 6 virtudes. E dentre elas está a transcendência. A transcendência ela entraria como uma e dentro dela existe a gratidão, o exercício da espiritualidade, né, que é a fé, o otimismo, a própria esperança, ela entra aí também no contexto de transcendência. Que coisa linda! É bonita, né? Eu tô apaixonada pela psicologia positiva. Há muito tempo quero trazer Carol aqui para falar com a gente sobre esse tema tão lindo, gente, apaixonante e não deixa de ser um recorte da nossa psicologia tão amada, não, Carol? Olha só, gente, vocês estão gostando do programa? Mas você também que está nos assistindo, você pode mandar dicas aqui. Você pode ligar no 3349-1015 em horário comercial e dizer, olha, eu gostaria que o programa Viver com Fé e Saúde falasse sobre determinado assunto. Nós vamos acatar sim, nós vamos em busca dos melhores profissionais para trazer as melhores informações para todos vocês que nos acompanham. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.